Vida Pública. Bem-vindos à Vida Pública, realizado pela Fundação Baldino do Amaral, TV Jornal Cruzeiro do Sul e TV Com. Este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para a nossa cidade e nosso país, passa pela esfera da vida pública. Espaço aberto à pluralidade, Vida Pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui em nosso estúdio todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E a palavra hoje está com o psiquiatra Henrique Antônio Intern. Nascido em São Paulo em 3 de julho de 1957, Henrique Antônio Intern é casado com Fabiana Caricati Bávia Intern e pai de Fernando, André, Rafael e Ana Carolina. Graduado em Medicina pela Faculdade de Medicina de Sorocaba, com especialização em Psiquiatria em 1981, Henrique foi coordenador por 18 anos de Saúde Mental de Sorocaba e região e é membro da Associação Americana de Psiquiatria. Henrique, seja muito bem-vindo ao Vida Pública de hoje. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Henrique, a gente sempre quando começa este programa, a gente fala um pouquinho sobre os nossos entrevistados para que a pessoa possa conhecê-lo. E claro, você nascido em São Paulo, veio para Sorocaba. Conte um pouquinho dessa sua história de ter nascido em São Paulo, vir para Sorocaba e estudar medicina. Olha, eu nasci em São Paulo já há vários anos e tinha um sonho na adolescência de me tornar psiquiatra. Comecei por aí. E então fui descobrir que para ser psiquiatra eu precisaria primeiro fazer o curso de medicina. Tive a felicidade de passar no vestibular aqui em Sorocaba e até então eu não sabia que a Faculdade de Medicina da PUC ficava no campus de Sorocaba. Mas foi tudo muito bom, porque para quem morava numa cidade grande, enorme como São Paulo, lógico que quando você vem para uma cidade menor, no primeiro momento você assusta, ainda mais que estávamos no ano de 1976. Bem diferente Sorocaba naquela época, né? Era bem menor. Mas foi muito bom, porque a acolhida da cidade foi espetacular. Os professores desenvolviam na época tudo aquilo que eles podiam e às vezes até um pouco a mais. E o curso de medicina foi de uma intensidade e de uma profundidade espetacular. E na época, até durante a faculdade, fiquei um pouco balançado por uma outra especialidade que me chamou um pouco a atenção, foi a neurologia. Mas foi por pouco tempo. De verdade, lá no meu íntimo, a vontade era mesmo me tornar psiquiatra. E a escolha de ser psiquiatra foi por uma razão que eu até posso contar aqui. Eu gostaria e pensava em ter uma profissão em que eu pudesse conversar com as pessoas, estar junto das pessoas e o quanto mais aprofundasse essa conversa no íntimo da mente tanto dos outros quanto da minha mesmo, porque as coisas acontecem dos dois lados, isso viria a preencher a minha grande vontade. E foi o que aconteceu. Já são 32 anos de profissão e vejo hoje que ao longo de todos esses anos eu acertei. Porque realmente é uma bela profissão e acabei encontrando exatamente aquilo que eu procurava. Embora ser neuro não era tão assim afastado, né? Parece que tem um pouquinho a ver, né, com a característica da psiquiatria, mas muda bastante. Quanto mais passa o tempo, a gente vê que a neurologia e a psiquiatria estão dando as mãos. Sim. Por quê? Há 30 anos atrás, 40 anos atrás, nós dispunhamos de pouquíssimos recursos tecnológicos para pesquisar a mente, para ver o funcionamento, seja macroscópico, seja microscópico e mais, a bioquímica do cérebro. Então, na época em que eu passei pela faculdade, nós dispunhamos de pouquíssimos conhecimentos. Hoje não, hoje a coisa mudou muito. Hoje, quando eu digo nos últimos 10, 15 anos pelo menos, o conhecimento chegou a tal ponto que hoje nós sabemos até o funcionamento de um neurônio, de grupos de neurônios, regiões no cérebro e tudo aquilo que eles produzem, seja um pensamento, seja uma emoção, sejam ações que mantêm o nosso organismo vivo e daí para frente. Então hoje a neurologia e a psiquiatria estão caminhando muito próximos. É lógico que algumas têm particularidades, a gente tem que levar isso em conta. A neurologia ainda está mais focada no cérebro fisicamente falando, e a psiquiatria, mais junto até da própria psicologia, busca um entendimento das funções mentais, principalmente aquelas funções mentais mais elevadas, pensamento e emoções, fundamentalmente.
E diante de toda essa vastidão que é a questão da mente, essas disfunções também que existem, as pessoas às vezes se perguntam, né? O médico psiquiatra que trata um paciente, que cuida, que faz as sessões, ele também tem o seu médico psiquiatra, né? Como que o psiquiatra consegue fazer para evitar se envolver com as questões dos pacientes? Quando você termina a faculdade de medicina, você está gabaritado a ser um profissional, teoricamente, em qualquer área. Você é um clínico geral que pode atuar em qualquer especialidade, desde que você não faça nada muito minucioso e aprofundado, você está pronto para isso. Mas a grande maioria dos profissionais acabam fazendo um curso posterior de pós-graduação de especialização. E cada um escolhe a sua área definida. Normalmente são 2 ou 3 anos, no mínimo, de tempo de especialização. A psiquiatria não foge disso. Então você acaba tendo, você ganha um conhecimento muito mais aprofundado naquela área. Só que se você não tiver a base bem formada, se você não tiver uma estrutura que possa entender que o cérebro não existe sozinho. O cérebro faz parte de um conjunto que é o seu corpo inteiro. Lógico que, apesar de a gente ainda ter a fantasia ou a poesia de que o coração é o órgão mais importante, né, o órgão que nos mantém vivos, de verdade quem nos mantém vivos, assim, principalmente, é o cérebro. O coração até é um órgão relativamente simples de funcionamento, apesar de tudo que vem carregado numa imagem muito, muito bonita até a respeito dele. Por quê? Porque ele traduz que nós estamos vivos, né? E o receio, o medo que o ser humano carrega, que a gente chama de angústia vital, né, que é o medo da morte, pelo menos até onde a gente conhece, o ser humano é o único animal vivo que sabe que vai morrer. Exatamente. E vive muitas vezes correndo disso. Muito da psiquiatria, muito da psicologia é exatamente isso, a angústia de saber que um dia isso vai acontecer e que você não tem o que fazer, é inexorável. Você que já tem uma experiência na área da saúde mental, saberia dizer muito bem as diferenças das doenças. As pessoas têm medo de enlouquecer, por assim dizer, falar bem no popular, né? Mas o que pode motivá-la a essa questão da loucura? Quando um paciente percebe que ele precisa buscar um médico psiquiatra. Levando-se em consideração ainda, Henrique, a questão do preconceito, ainda tem uma carga sobre essa questão toda, né? Tá. Vamos dividir a grosso modo as possíveis doenças psiquiátricas entre as psicoses e as chamadas neuroses, ou doenças mais emocionais, né? O psicótico, quando ele está no início da doença, ele talvez até possa perceber alguma coisa que está acontecendo, mas em geral ele não leva isso muito a sério. Ele acha que é alguma coisa esquisita que está acontecendo com ele. Vamos citar como 2 exemplos maiores das psicoses, a esquizofrenia e o transtorno afetivo bipolar, que está muito na moda hoje falar disso, né? O esquizofrênico, ele, tanto quanto o bipolar, ele já nasce com essa predisposição para a doença. Isso já acontece porque existe uma carga genética, código uma DNA, série de... Isso, e é passado, muitas vezes, familiarmente isso existe. E a pessoa que é portadora dessa predisposição, mais uma série de situações que vão acontecendo ao longo da vida, desde bebê, desde o nascimento, acabam levando a um início da doença. Dificilmente ela percebe mesmo isso. E aí acaba acontecendo uma coisa que é muito frequente. Aquela frase, ele é assim mesmo, é um jeito dele, essa é a personalidade dele, ele é mais fechado, mais introvertido, ou ele é mais agressivo. Um dia ele está bom, um dia ele está ruim, um dia ele está muito triste, outro dia ele está eufórico, mas como se fossem características dentro de uma normalidade. E muitas vezes a gente acaba vendo depois que isso são só os primeiros sintomas mais evidentes de uma doença mais séria. Mas aí alguém fala, alguém mostra isso para a pessoa e leva para um tratamento, para uma consulta, vamos dizer assim. Já pelo outro lado, vamos chamar as doenças emocionais, uma maneira estranha de falar, mas vamos chamar assim. Seja, por exemplo, uma ansiedade, uma angústia, uma depressão, uma irritabilidade grande, às vezes, elas acabam fazendo parte mesmo do dia a dia, às vezes, da pessoa. E existem depressões, por exemplo, que não são do quadro bipolar, da doença bipolar, mas são depressões tão ou mais sérias do que essa questão química do cérebro.
Então essa pessoa, ela sofre, sabe que sofre, e aquilo mexe tanto com ela que muitas vezes ela pede, ela vai atrás, ela busca um tratamento. A ansiedade e a angústia levam a pessoa correndo, às vezes, para uma consulta. E por quê? É uma doença muito comum, que é a síndrome do pânico, né? Essa síndrome do pânico famosa, né? Também nos dias de hoje, muito falada. Uhum. Ela gera uma sensação tão ruim na pessoa, que ela tem a sensação de vai morrer. Ela às vezes acha que está infartando, está tendo uma angina, está tendo algum problema muito grave e frequentemente invadem pronto-socorro, por exemplo, atrás de um auxílio médico, porque estou morrendo. Então essa pessoa ela vai espontaneamente. Um psicótico ou alguma coisa, ele precisa de um auxílio de alguém. Daí a importância da família, das pessoas que estão em volta da pessoa. Que elas possam observar essas mudanças, principalmente se elas estão se tornando permanentes. Aí precisa buscar um auxílio. Qual a diferença entre, nós falamos da neurologia, qual a diferença entre a psicologia, entre o psicólogo e o psiquiatra? Bom, o neurologista e o psiquiatra são duas especialidades da medicina. Eles primeiro fazem a formação básica na medicina geral e depois se especializam, como a gente até já falou agora há pouco. Certo. O psicólogo ele faz a faculdade de psicologia. 5 anos de estudo, depois também com as possíveis especializações. O psicólogo ele normalmente trabalha na área de diagnósticos emocionais e os seus tratamentos. Essa na grande maioria das vezes. E existem áreas também, por exemplo, na área empresarial, na área de recursos humanos, e até de orientações e tratamentos dentro de grandes empresas. O famoso coaching, por exemplo, tem muitos profissionais da área da psicologia que fazem isso, orientando a pessoa o que ele quer, o que ele faz, o que ele procura, qual é o melhor trabalho. Isso acaba sendo mais na área do psicólogo. O psicólogo e o psiquiatra, se você pensar e levar em conta a área do tratamento psicológico, do tratamento psicoterápico, nas diversas formas, qualquer tipo de terapia, a mais famosa, a mais decantada é a psicanálise, né? Acaba sendo um tipo de ação por igual, porque os dois têm que ter uma formação técnica para isso. Não importa se foi feita o curso de psiquiatria, de medicina, ou se foi feito de psicologia. Os dois têm que ter uma formação específica para lidar com a cabeça do outro. E para isso vem naquilo que você havia falado um pouco tempo atrás. Seja o psicólogo ou o psiquiatra, também tem que passar por uma terapia, também tem que passar por uma formação técnica, porque se ele não conhecer a si mesmo, se ele não tiver uma noção do que é a mente dele, minimamente, como é que ele vai cuidar de alguém? Como ele vai cuidar do outro? Muito bem. Nós falávamos de questões relacionadas a sensações negativas, até você comentou a respeito desses problemas do psicótico. Existe também casos em que a pessoa apresenta um distúrbio mental e que ele tenha esta euforia somente a alegria em si? Vamos falar aqui a grosso modo. Estatisticamente, vamos usar o transtorno afetivo bipolar como parâmetro. Tá? Se você pensar que não existe um ponto único da doença, a pessoa não tem só um momento, por exemplo, ela não vai ser a vida inteira deprimida ou a vida inteira eufórica, por exemplo. A gente fala, na verdade, de uma transição constante entre a depressão e a euforia. Isso é o tempo todo, tá? E às vezes existem pessoas que mudam esse humor ao longo do dia. Minutos, horas, não necessariamente ao longo de meses, anos, mas às vezes são mudanças muito rápidas. Seja uma coisa ou seja outra, ela acaba tendo essa alteração, vamos dizer assim, dependendo dela mesma, dependendo das reações químicas do cérebro, que obviamente ela não tem controle, dependendo dos conteúdos emocionais, aí entra a estrutura emocional de cada um, a vivência, tudo aquilo que ela tem de positivo ou negativo ao longo da vida e vai interferir. Vamos dar um exemplo muito importante, o sonho. O sonho é uma das maneiras que o nosso inconsciente tem de mostrar aquilo que está bloqueado, aquilo que é o problema, ou vários problemas que a gente carrega desde que é pequeno, né? E isso influencia também a química do cérebro. Não sabemos bem como isso funciona ainda, mas que funciona não há a menor dúvida. Como dizer que uma pessoa é normal? Boa pergunta.
Boa pergunta. Existem alguns parâmetros, existe até uma série de testes que são usados para avaliar se uma pessoa pode ser chamada de normal. Vamos dizer estranho, assim, né, eu acredito que uma maneira da gente poder pensar bem isso é dizer se essa pessoa, na maior parte do seu tempo, na maior parte da sua vida, se ela é produtiva para si mesma ou para os outros. Porque você pega, por exemplo, pessoas que você olha, você não diz nada, absolutamente nada. Ela tem uma vida, às vezes, social, uma vida até muito interessante. Mas você vai ver, às vezes, a maneira dela ser, no particular, na vida dentro de casa, 4 paredes, vamos dizer assim, aí a situação, às vezes, muda muito, né? Pessoas que, por exemplo, para poder manter uma vida também chamada normal, ela precisa, por exemplo, beber. Ela precisa usar uma droga, né? Precisa, por exemplo, fumar maconha. Agora, né? Teve a Esses marcha dias nós tivemos até no domingo passado, internacionalmente a marcha a favor da liberação da maconha, sem entrar no mérito se deve ou não deve, tá? Mas dizendo o seguinte, tem pessoas que às vezes para poder ter uma vida normal fazem uso, buscam alguma coisa que vá deixá-las mais tranquilas, mais sossegadas, para enfrentar, em primeiro lugar, elas mesmas. Que esse é um grande problema, esse é um grave problema para muitos, né? E outras pessoas, às vezes, buscam isso para se sair melhor profissionalmente, para ter uma energia extra, por exemplo. Vamos dizer dessa maneira. São situações que você, às vezes, não fica sabendo. São situações que você não tem noção. E você olha e fala, não, aquela pessoa é normal. Por outro lado, tem pessoas que fogem muito daquele parâmetro que a gente espera, que é uma pessoa que consegue viver em sociedade, aprendeu a viver em sociedade, porque o bebê não sabe disso. O bebê nasce querendo a mãe para ele o tempo todo. Nasce achando que ele é o centro do mundo. E ele e a mãe, na verdade, são uma coisa só. Conforme nós vamos nos desenvolvendo, não só fisicamente, mas emocionalmente, principalmente, você vai separando da mãe e das outras pessoas. E aprende que você é um ser único, é um ser que tem vida própria, né? Parece fácil isso? É dito que o primeiro cordão umbilical, quem corta é a mãe. Ou se não é ela, como biologicamente na natureza faria com o seu dente, né? Hoje tem um profissional que faz isso. Há muito tempo tem um profissional que vai lá e corta. Mas faz o papel da mãe, na verdade. Mas o cordão umbilical mais profundo e mais forte para ser cortado não é esse. É aquele que ocorre ao longo da vida. Se você deixa de ser 100% dependente quando nasce, até você chegar numa vida adulta, esse cordão é o mais importante e o mais sério para toda a sua vida. Porque se você não conseguir fazer isso, você não vai ter uma vida normal. E isso depende de muitos fatores. Nós não estamos falando de uma única coisa. Bom seria se nós nascêssemos com um manual, né, de como viver, né? Aí seria bom, né? Como é ser humano. Mas não tem manual para essas coisas, né? A gente tem que aprender. Tem que ir aprendendo. Dentro desta tua análise, é possível dizer, então, que nós nascemos não pronto e vamos nos fazendo, vamos sendo ao longo do tempo vários eus? Quer dizer, não envelhecemos, na verdade, vamos nos fazendo em outras pessoas. Eu acho que a essência, a estrutura básica de cada um, a personalidade, né? Assim, o núcleo central, nasce com cada um. Você tem a estrutura genética que você recebe. E isso é de extrema importância. Agora, mesmo quando você pega gêmeos idênticos, mesmo quando você pega uma carga genética que tudo indica ser 100% igual a outra, não quer dizer que ao longo da vida essas pessoas vão ser 100% iguais. Por quê? Porque depende de muitos fatores. A começar o pai e a mãe, quem está em volta, onde vai estudar, qual é a profissão que escolheu na vida para estar desenvolvendo, o círculo de pessoas, de amigos, de profissionais que vai conviver e daí para frente, possíveis doenças, acidentes, seja lá o que for. Então tudo isso vai contribuir para formar a pessoa como uma só, né? Mas isso também depende de muita coisa, é imprevisível, né? Você sabe, teoricamente, de onde partiu, mas aonde vai chegar e como vai caminhar, não dá para saber.
Esse que já é o problema. Você falava há pouco sobre drogas. A droga pode influenciar na questão mental da pessoa? Pode desenvolver doenças mentais também? Não? Com certeza. Isso já está muito bem estudado, já está muito bem entendido. E apesar de hoje existir uma cultura muito liberalista, né, muito aberta no sentido de vamos usar droga e tudo bem, na verdade não é tudo bem. Quando a pessoa, seja por uma doença, ou seja por uma opção própria, racional dela, né, ela quer usar uma droga, quer experimentar uma droga, e vai fazer uso, seja lá qual droga a gente possa falar. Pode ser um cigarro, pode ser uma bebida alcoólica, pode ser maconha, pode ser uma cocaína, uma heroína, um êxtase, pode ser qualquer droga, tá? O cigarro, por exemplo? O cigarro é uma das mais sérias. Por quê? Porque ele promove uma grave dependência física nas pessoas. E psíquica também. Mas, lógico que se você pensar comparativamente, por exemplo, a cocaína, o crack, lógico que se você levar todo o contexto, essas outras são mais sérias e muito mais complicadas, né? Porque até envolve questões criminais e daí para frente, né? É difícil imaginar que alguém vá matar alguém porque está fumando, né? Mas não é difícil você ver pessoas que matam porque estão usando crack, por exemplo. Isso é feijão com arroz. A si mesmos e a outras pessoas, principalmente familiares. Quando a dependência se torna grave, aí acaba roubando, pegando coisas em casa, fora, e frequentemente as mães, as avós, são alvos quase que preferidos dessas pessoas, porque estão próximas e são as que ficam por último. Que em geral vai todo mundo largando, abandonando, não querendo mais saber, e em geral as mães é que ficam, né? E elas é que acabam levando o pior nesse sentido. Me corrija se eu estiver errado, a psicopatia, se é esse o termo mesmo, é a forma mais grave de doença mental ou não? O termo psicopata, na gênese da própria palavra, ele quer dizer qualquer doença psicológica ou psiquiátrica como um todo. Era um termo usado muito antigamente. De 20, 30 anos, no mínimo, né? Esse termo ele ficou focado mais nas pessoas que têm uma alteração do que é considerado normal para a pessoa, para a maioria das pessoas. Em que sentido? Nós não temos um único tipo de psicopatia, de psicopata. O mais famoso, né, é aquele que é agressivo, é violento, é frio e acaba agredindo as pessoas, seja por interesse material, seja por droga ou qualquer coisa assim, mas não se contenta, por exemplo, em chegar e pegar um bem, levar e fazer o uso que ele quiser daquilo. Ela sente prazer em, além disso, também, por exemplo, agredir fisicamente, sexualmente e na frente dos outros, muitas vezes. E isso gera um prazer muito grande para a pessoa. Então esse é o, vamos dizer assim, é o psicopata mais famoso. Mas existe um outro tipo também muito frequente, que é o psicopata, por exemplo, do colarinho branco. No mercado econômico, financeiro, político, né, nós temos inúmeros. Tá? Não vamos citar exemplos porque fica complicado, né? Mas nós temos inúmeros. Por quê? Porque essas pessoas acabam, por exemplo, vamos tomar, por exemplo, uma obra que poderia publicamente custar, hipotético, vai a 500 mil reais. Quando você vai ver, essa obra custa o dobro, o triplo, passa do bilhão, como nós estamos vendo até recentemente. Você vai falar assim, mas isso não é uma coisa tão séria. Não, é muito sério. Porque às vezes esse dinheiro que é usado para isso deixa de ser útil, por exemplo, para uma saúde pública. Sim. Por exemplo, na área da saúde mental. E a pessoa faz isso com maior tranquilidade. Existe uma frase muito comum que as pessoas falam, não, eu sou sério, eu sou honesto, eu sou trabalhador, porque eu levo tudo a sério, as minhas contas, eu pago tudo em dia, porque eu quero colocar minha cabeça no travesseiro à noite e dormir. Quem disse que o psicopata não dorme? Dorme tão bem ou melhor do que essa pessoa. Até porque muitas vezes ele tira tanta vantagem de situações e passa desapercebido. Passa como alguém que tem um jeito meio ruim, meio sem vergonha, mas na verdade é um psicopata. Porque ele não está nem aí com as pessoas que poderiam, por exemplo, se beneficiar desse dinheiro. Com ele mesmo. E isso é feijão com arroz, tá? Na nossa sociedade.
Henrique, você assistiu os filmes Bicho de Sete Cabeças com Rodrigo Santoro, também assistiu Ilha do Medo com Leonardo DiCaprio. A hospitalização, ela é recomendável ou não, conforme quer agora a política federal da deshospitalização? Eu acho que uma não exclui a outra. São duas situações que se complementam. Nós estamos falando de pessoas que são portadoras de uma doença mental, como é dito mais atualmente, de um sofrimento mental grave, e que precisam, durante um período da vida dela, talvez até a vida inteira, dependendo da situação, mas vamos considerar a maioria, por um período da vida dela, de um tratamento especializado, de um tratamento dentro de um local apropriado. Até hoje, nós não conhecemos lugar melhor para isso do que um hospital. Seja um hospital psiquiátrico, seja uma clínica psiquiátrica, ou alguma residência especializada que possa dar conta dessa situação. Então, vamos pegar, por exemplo, alguém que tenha um quadro, usando o exemplo da esquizofrenia, que é uma das doenças mais importantes para a gente entender isso. Pessoas têm delírios graves, alucinações graves, pode se autoagredir, pode agredir outra pessoa sem estar percebendo. Isso pode acontecer. Num momento como esse, antes que o tratamento possa ser eficaz e tirar essa pessoa do quadro agudo, ela precisa ser supervisionada. E não tem lugar melhor do que um grupo de pessoas profissionais habilitados para isso. Isso é uma coisa, isso é um ato médico, psicológico, terapêutico ocupacional, do serviço social, etc, etc, etc. Tá? É um conjunto de pessoas grande que vai se unir para fazer aquela pessoa, no menor tempo possível, sair daquilo. Outra é você associar a isso pessoas que socialmente são abandonadas, a família não tem a menor estrutura, você não tem condições de cuidar delas do jeito certo, pelo tempo certo, com os profissionais certos. Por quê? Se não tiver alguém fazendo isso, ela não vai seguir o tratamento. Então, isso gerou durante muito tempo, assim, talvez até uma falsa ideia, de que elas deveriam ficar em lugares chamados hospitais, mas que na verdade são, pelo termo pejorativo de manicômios, da pior espécie. Como, infelizmente, nós tivemos, não é só no Brasil, hein? Isso é no mundo inteiro. Isso é um fenômeno que aconteceu em todos os lugares. O Brasil não fugiu disso. Então, aglomerar centenas, milhares de pessoas, Franco da Rocha, famoso, né? Chegou a o Juqueri, né? Chegou a ter 21 mil pessoas internadas lá. Ou seja, isso não faz sentido. Agora, vamos separar o que é uma internação bem objetiva, bem direcionada, pelo tempo necessário, do que é a pessoa nunca mais sair daquilo e ficar como se fosse numa prisão. Isso é absurdamente errado. São coisas distintas. Em Sorocaba, particularizando, nós temos vários hospitais. Por uma série de questões históricas, políticas, isso acabou acontecendo aqui. E acabamos tendo pessoas daqui, e a grande maioria até de fora vindo para cá, morando em locais que infelizmente não eram os melhores. Isso está mudando, já tem pelo menos 10, 15, 20 anos, que de acordo com a política, seja do Ministério da Saúde, do Estado ou do próprio município, a saída das pessoas desses locais que não são os melhores, evidentemente, até porque os recursos que eram alocados para esse tratamento foram se exaurindo, exaurindo, exaurindo e chegaram num ponto calamitoso. Hoje não, hoje a tendência é que essas pessoas possam sair dos hospitais, possam ir para suas casas, suas famílias, quando existem, ou para residências terapêuticas, onde grupos de profissionais auxiliam essas pessoas a terem uma vida o mais dentro do normal possível, que é o ideal, tá? Indiscutivelmente é o ideal. Porém, a gente tem que ter o pé no chão. Nós sabemos que tem uma população grande, que é extremamente dependente, que muitas vezes nem falar consegue, nem andar consegue, não tem nome, não tem registro, estão em processo ainda de ter o seu registro civil, o que é fundamental, e essas pessoas vão precisar de cuidados enquanto elas estiverem vivas. E isso não dá para dizer que você vai pegar essa pessoa e vai colocar na rua. Elas precisam e merecem de cuidados 100% do tempo. Muito bem. Henrique, quero agradecer muito a sua participação no Vida Pública de hoje. Eu é que agradeço, foi uma oportunidade excepcional. Primeiro, por poder trazer alguma coisa a respeito da nossa pessoa, da nossa experiência profissional. E é lógico que a gente conseguiu dar uma passada inicial daquilo tudo que a gente já pôde vivenciar.
mas agradeço muito essa oportunidade. E parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigado, e nós agradecemos também, e parabéns pelo trabalho de vocês também, viu? Muito obrigado. E olha, esse assunto rende muitas histórias ainda, é claro, o Henrique já é nosso convidado para outros programas também. Agradeço. O Vida Pública de hoje conversou com o psiquiatra Henrique Antônio Intern. O programa Vida Pública pode ser assistido no canal de vídeos do portal Cruzeiro do Sul em www.cruzeirodosul.inf.br, na TV Com, canal 7 da NET, TV Votorantim, canal 10 e TV Comunitária, canal 3 pela Supermídia. Agradecemos também a participação da nossa equipe de produção, o editor-geral Ednilson Jodar Lopes e o estagiário de produção, Gustavo Henrique de Campos. O Vida Pública de hoje fica por aqui. Até o próximo.